Bendize ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos estar curvando as nossas frontes com os versículos do Salmo 134. Estamos dando início ao nosso culto. Estaremos agora elevando os nossos pensamentos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, porque até aqui verdadeiramente Tu tens sido conosco, Deus. Nos abençoado, nos livrado, nos dado a saúde necessária, Jesus. O alimento, meu Deus, para as nossas vidas, meu Deus. E tem concedido o alimento espiritual também, Senhor, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós agradecemos sempre, Jesus, ao Teu santo e poderoso nome, Senhor, que tem nos orientado, Senhor, tem trazido, Senhor, as vidas que precisam de Ti para o Teu santo tempo, Deus, para que conheçam verdadeiramente a Tua palavra, Jesus. Ó Deus, nesse momento que estamos aqui reunidos, meu Deus, esteja nos abençoando, meu Deus, onde estaremos louvando a Tua palavra, meu Deus. Ó Senhor, meu Deus, escutando a Tua palavra, orando a Ti, cantando louvores a Ti, Jesus. Ó Deus maravilhoso, continua nos abençoando. Concede-nos grandes bênçãos, meu Deus. Ó Senhor maravilhoso, me lembro dos que estão enfermos também, Senhor. Vai ali curando, Jesus, dando o alento necessário, Jesus, para que essas vidas possam estar em breve aqui na Tua casa, bendizendo e louvando o Teu santo e precioso nome. Ó Deus maravilhoso, te peço tudo em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Quero abrir aqui pequeno parênteses para os avisos. Terça-feira, GP nas casas, procure a casa mais próxima. Aquele que não sabe o meu endereço, procure os nossos presbíteros, diáconos e se informe. O GP tem sido um abenço em nossas vidas. E também procure informações sobre as quintas-feiras, onde temos as reuniões de oração nos lares. Aquele que quer a reunião de oração, esteja conversando com os diáconos, com os presbíteros, com a pastora e solicitando o dia, a agenda para fazer a reunião na sua casa. Amém, irmãos? Vamos estar louvando a nosso Deus. E a igreja ficar em pé, puxando essa canção, não deixa de ser uma confissão de pecado. A Bíblia nos orienta nessa e diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, que a gente canta essa canção no espírito de oração, sabendo que somos pecadores, né? Pobres pecadores, como diz essa canção. Que estejamos contritos, cantando, refletindo sobre a letra e confessando os nossos pecados. Graça sobre graça recebi, vida, plenitude renasci. Quando a caído me encontrei, no amor
pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, menino encarnado, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Amém. Vamos para essa. Vamos fazer a leitura do Salmo 122. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero complementar o aviso da quinta-feira, a reunião de oração aos lares. A reunião será na casa do irmão Antônio e da irmã Fátima. Oportunamente estará disponibilizado o endereço no WhatsApp da igreja. Salmo 122. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lerei o primeiro e os irmãos, com uma só voz, lerão o seguinte versículo. Oração pela paz de Jerusalém. Todos acharam? Amém? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que amam. Rei de paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Para todos os meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Todos juntos em uma só voz. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Deus tem sido bom para conosco. Nós passamos por momentos difíceis neste mundo. Não é só o Brasil, é o mundo todo que está em ebulição, mas nós temos uma ferramenta muito forte, que é o nosso joelho. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, pedir a Deus que esteja intervindo a paz do mundo, porque os dias são difíceis, mas nós temos a nossa esperança maior que é Deus. Amém, irmãos? Vamos ao nosso louvor. Amém. Vamos ficar de pé de novo, irmãos? Quem pode dizer essa primeira frase com convicção? Eu sou grato por tudo que tenho. Os problemas estão inclusos, tá? Não saem. A Bíblia fala em tudo dá graças, né? Então, os problemas fazem parte, né? Até porque a Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como disse o nosso irmão Ronald, Deus tem sido muito bom conosco, né? Hoje é um dia muito alegre, tenho certeza, para muitos aqui, se não para todos. Eu e Denise, hoje a gente faz 23 anos de casamento. 23 anos que faz que eu passei a perna. Eu falei para ela: ô amor, me aguentou aí 23 anos, cara. Na verdade é 25, né? Porque a gente namorou 2 anos antes de casar, né? Depois de 3 anos a gente teve o primeiro filho. Mais quantos para ter a Lisa? Mais 6 anos para ter a Lisa. Viu como a gente é planejadinho? Bonito isso, né? A gente vai fazendo e a gente não vê o tempo passar. Esse mês, até coloquei no Instagram, há pouco fiz uma história falando, né? Eu faço meio século. Impactante isso, né?
50 anos vamos fazer aqui. Por que eu estou falando isso, né, meus irmãos? Um pouco, né, para avisar vocês, né, que vocês podem até me dar um presente do 23 de agosto, mas também para dizer que Deus tem sido muito bom. E eu comentei com a Denise hoje, a gente estava no quarto e falei, é engraçado, né? As coisas são engraçadas, porque engraçado é uma palavra bonita, vocês sabem, né? Interessante, engraçado, constante, tudo palavra bonita. Mas é interessante, porque as pessoas dizem, né, que o tempo desgasta, né, as relações e tal, e logicamente todos têm problemas, né? Todos têm problemas, né? Aqui, quem não tem problema aqui, levanta a mão. Não tem como, né? Ele sempre tem problemas. Mas eu sinto assim que Deus tem fortalecido. A cada ano que passa, Deus tem fortalecido mais a nossa relação. Mesmo a gente sendo pessoas tão diferentes, e Deus sabe o que faz, né? Já coloca pessoas diferentes para a coisa dar certo. Se botar duas coisas igual, ou para tudo, ou vai muito rápido, né? E Deus tem sido muito bom. Tem sido muito bom conosco, e eu tenho certeza que tem sido muito bom com essa igreja e com cada família aqui. A gente vai cantar essa canção agora, fala, sou grato por tudo que tenho. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer à frente, e você que já fez seu Pix, né? Fique com aquela sensação, né? De que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, as famílias que estão. E se tem faltado, que Deus possa, né, intervir, e que nós, como irmãos aqui, igreja, possamos nos ajudar, né? É assim que a gente faz aqui na comunidade. Então, que Deus possa estar nos ajudando.
estamos aqui em cima, isso vai pegando aqui, né? Está baixando. Se estiver muito alto para a igreja, pode baixar um pouquinho, mas deixa um pouquinho mais alto para mim. A graça do reino de Deus é para mim e para você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Nós temos muitos sonhos, temos muitas coisas que a gente almeja, às vezes coisas materiais, às vezes coisas emocionais, às vezes outro tipo de conquista, algum tipo de dependência, às vezes é a salvação de algum ente, às vezes é a cura de uma doença, às vezes é passar em um concurso público, às vezes são tantas coisas que a gente pensa, às vezes é concluir alguma etapa da nossa vida. E a gente vê tanto na Bíblia, né, e ouve tantas pregações a respeito do tempo de Deus, né? O tempo de Deus é perfeito, e às vezes é tão difícil da gente esperar esse tempo de Deus. Às vezes a gente fala também em algumas canções que todos os nossos planos são de Deus, e como é difícil às vezes colocar os nossos planos nas mãos de Deus, que a gente tem medo às vezes que o plano de Deus não seja o nosso plano, é difícil. Mas assim, essa canção é muito bonita, ela fala assim, sempre os teus olhos, eles estão me vendo, eles estão vendo os teus sonhos. Coloque os seus planos na mão de Deus, coloquemos os nossos planos nas mãos de Deus. E os ouvidos de Deus estão atentos, escutando o nosso clamor, e a seu tempo, que é o tempo perfeito, Ele vai realizar, se assim for o que Ele quer. Amém? Siga os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
poderoso, Senhor, queiramos ou não, Senhor, mas que nós possamos ter a noção, Pai, de que aquilo que está escrito em Provérbios, Pai, que Tu dirige os nossos planos, Pai, que aquilo é real nas nossas vidas, que nós possamos depositar, Senhor, começar por mim, Senhor, depositar os nossos planos nas Tuas mãos, Pai, que nós possamos ter fé em Ti. Acima de tudo, Senhor, não porque nós mereçamos algo, mas porque Tu és bom, Pai, porque Tu és um Deus de amor, assim como a Tua palavra fala, Pai, e Tu cuida daqueles, Pai, que Tu tem como filhos, Pai. Nós somos Teus filhos, nós Te amamos, Pai, e pedimos, continua, Senhor, cuidando de nós, continua realizando, Senhor, aquilo que Tu pretende nas nossas vidas, Pai, e que acima de tudo seja a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Obrigado por cada dízimo, cada oferta, cada palma batida, cada nota cantada, cada amostra de louvor e de adoração que foi dada, Pai. Recebe nosso louvor em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, nos abençoando nessa noite, assim como te habita o Espírito, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar, para bendizer, para ouvir da sua doce voz falando também aos nossos corações. Enquanto as crianças saem juntamente com os adolescentes, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Mateus, capítulo 20, do versículo número 1 até o versículo número 16. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei fogo justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo outra casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas trabalharam 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esse momento quando estamos reunidos, assentados em torno da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando a cada coração que aqui adentrou nesta
que é um reino de amor, onde nós sentimos o cuidado de Deus superando qualquer cálculo humano. Um reino onde nós vemos Deus chamando pessoas para participar que não são merecedoras, mas que Ele, através de Cristo, as faz merecedoras. Nós acreditamos que a salvação é única e exclusivamente realizada através da graça de Deus. E conforme nós lemos na carta de Tiago, de maneira nenhuma ela é pelas obras. E essa palavra de Jesus, ela vai nos ajudar a compreender de uma forma prática, de uma forma viva, como que essa graça pode transformar a nossa relação com Deus, mas também transformar a nossa relação com o próximo, com aquele que caminha conosco, com aquele que está ao nosso lado, com aquela pessoa que por vezes nós julgamos não merecer tanto quanto nós merecemos. A palavra do Senhor Jesus nos vai ensinar do verso 1 até o verso 7 que, de acordo com o propósito de Deus, todas as pessoas são valiosas no reino de Deus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, ao contrário disso, Ele chama todas as pessoas para experimentar da sua graça e experimentar do seu amor. O dono da vinha, conforme nós lemos, contratou trabalhadores em diferentes horas do dia. E a palavra diz que uns trabalharam desde o dia cedo, desde o dia em que o sol raiou. O dono da vinha também se deparou com outras pessoas ao meio-dia e chamou essas pessoas também para trabalhar em sua vinha. O texto reafirma que até a última hora, ao encontrar alguns que estavam desocupados, o Senhor da vinha também os chama para fazer parte daquela colheita. É interessante que todos estes foram chamados. E Jesus ele está contando essa parábola para os seus discípulos. E os seus discípulos eles precisavam ouvir a respeito destes ensinamentos e a respeito daquilo que Jesus tinha para lhes ensinar. Eles tinham estado com Jesus, na verdade, desde o princípio. Mas eles não podiam achar que não deviam pensar que isso lhes fosse garantir uma condição ou uma posição privilegiada no reino de Deus. Jesus ele está querendo ensinar exatamente aos seus discípulos isso. Não é porque vocês caminham comigo desde o primeiro momento é que vocês são mais valiosos do que aqueles que estão se aproximando junto à multidão. E queridos, como igreja, nós também devemos guardar o nosso coração desse grande perigo que nos rodeia constantemente. Porque por vezes, por acharmos que conhecemos o Evangelho de Cristo há muito mais tempo, somos mais merecedores do que aqueles que foram alcançados há menos tempo. E portanto, a palavra de Deus nos mostra que é fácil pensarmos que quem está há mais tempo na vida comunitária tem mais direito ou tem mais valor do que aqueles que estão chegando, do que aqueles que estão se aproximando, do que aqueles que têm menos experiência. E portanto, nós precisamos entender que no reino de Deus
por último. Ele não deu a cada um de acordo com o que eles mereciam, mas ele deu conforme eles necessitavam. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Nessa parábola, Jesus mostra justamente o coração deste Evangelho. Porque a salvação, meus queridos, ela não é um salário. A salvação, ela não é uma recompensa pelo nosso esforço pessoal, mas ela é um dom gratuito da graça do nosso Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor. No reino de Deus, não há espaço para acumularmos méritos, para obrigarmos Deus a nos dar alguma coisa. No reino de Deus, nós não podemos transformar o Senhor da vinha em um devedor. No reino de Deus, tudo aquilo que nós temos, se temos, é por causa dele, que é bom para conosco. É Ele que de forma generosa, todos os dias, nos agracia com a sua misericórdia, com a sua compaixão e com o seu amor. Portanto, nós compreendemos que somos justificados somente pela fé. Somos justificados pela graça de Jesus Cristo, o Senhor. E somos salvos pela sua obra redentora lá na cruz do Calvário. Os versículos finais vão nos mostrar que o verdadeiro serviço cristão, ele nasce do amor. O verdadeiro serviço cristão está implícito numa vida cheia de gratidão em seu coração. Nos textos ou nos versículos seguintes, do verso 13 ao verso 16, diz: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? O reino não é nosso, o reino é de Deus. Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? E Jesus continua: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A parábola nesse texto mostra dois tipos de trabalhadores. Há aqueles que trabalham com um espírito de contrato, trabalham apenas pela recompensa que podem, porventura, receber. Mas também há nesse texto aqueles que confiam na bondade do seu patrão e servem a ele com gratidão em seus corações. E para nós entendermos aquilo que Jesus está ensinando para a comunidade de Mateus, é essencial termos em nossa mente qual é a diferença entre um e outro. A diferença está no fato de que o verdadeiro cristão não serve a Deus para receber bênçãos em troca. Não é uma relação de barganha, não é uma relação onde nós vamos realizar qualquer coisa esperando receber algo em troca. Mas na verdade, o verdadeiro cristão, ele tem um entendimento na sua mente que desce ao seu coração, que ele já recebeu a maior bênção de todas as bênçãos, que é a salvação na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Meus queridos, servir na igreja, ajudar o próximo, viver uma vida de santidade conforme está explícito na palavra de Deus. Nada disso deve ser movido pelo cálculo da recompensa, onde nós esperamos qualquer
aqui é o verdadeiro paradoxo na vida do cristão, na vida daquele que serve ao Senhor. Porque quem vive preocupado com recompensas acaba sempre se frustrando, porque cada vez mais espera um pouco além daquilo que pode ou deve receber. A palavra de Deus nos mostra de forma muito implícita que quem serve de coração, esquecendo-se de si mesmo, este é aquele que encontra a verdadeira recompensa, a alegria de conhecer e servir ao Senhor da vida, a alegria de ser escolhido para fazer um trabalho que certamente, no tempo oportuno, o Senhor da vinha recompensará, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do seu caráter bondoso e por causa do seu caráter amoroso. É isso que eu e você precisamos aprender. A parábola dos trabalhadores da vinha ensina-nos 3 grandes verdades aqui para nós concluirmos. E a primeira verdade dessa parábola é que todos têm o mesmo valor no reino de Deus. Não importa se nascemos num lar cristão, não importa se nós estamos na igreja há 40, 50, 60 anos, não importa se os nossos ministérios aos olhos humanos possam parecer mais importantes, mas diante do Senhor da vinha, todos somos iguais, todos temos o mesmo valor, preciosos aos seus olhos, preciosos ao seu coração, porque Cristo nos ama igualmente e muito mais do que isso, Cristo nos ama incondicionalmente. Em segundo lugar, para nós compreendermos essas verdades, é necessário sabermos que a graça de Deus, ela é maior do que a justiça humana. A graça de Deus, ela vale muito mais do que a nossa própria justiça, porque a salvação não é algo a ser merecido, mas a salvação é dom gratuito, é presente de Deus que nos faz seus filhos queridos e seus filhos amados. E isso é graça de Jesus Cristo. Queridos, não importa o nosso passado, não importa a nossa realidade, aquilo que ficou lá atrás. O mais importante é quem nós somos em Cristo Jesus. O mais importante é a vida refeita na pessoa do nosso Senhor e na pessoa do nosso Salvador. Em terceiro lugar, o verdadeiro serviço é o serviço que nasce do amor. O cristão, aquele que conhece a Cristo verdadeiramente, que tem compreendido os seus ensinamentos, que tem compreendido o Evangelho, que tem compreendido essas verdades reveladas pelo próprio Espírito Santo de Deus, é aquele que serve com confiança, é aquele que serve com gratidão, não por interesse ou não por qualquer tipo de contrato, mas serve como uma vida de entrega àquele que um dia se entregou por amor às nossas vidas e nos deu o maior exemplo de serviço, nos deu o maior exemplo daquilo que nós deveríamos fazer. E é exatamente assim que nós vemos esse paradoxo na vida cristã. Quem procura apenas as recompensas, certamente as perderá. Mas, segundo aquilo que Jesus nos ensina nessa parábola, quem serve por amor encontra a verdadeira recompensa, que é a alegria de ser amado e ser escolhido por Deus.
Que nessa noite, ao olharmos para a parábola dos trabalhadores na vinha, nós possamos compreender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Possamos compreender que o Senhor ele tem nos chamados segundo o próprio Jesus diz, que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. E se nós somos escolhidos em Cristo Jesus, o nosso prazer, a nossa alegria é servir com inteireza de nossos corações e sabermos que maior privilégio não há do que vivermos para a glória de Deus, o Pai. Que Deus possa nos abençoar, que nessa noite nós sejamos homens e mulheres chamados com um coração cuja disposição seja realmente servir ao Senhor, não pelas recompensas que porventura possamos esperar, mas servir ao Senhor pela grande salvação que outrora Ele já nos concedeu na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém? Vou chamar o presbítero Rômulo para fazer essa oração final e estaremos partindo para o encerramento do nosso culto nessa noite. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, tão oportuna para as nossas vidas. Antes de orarmos, antes de encerrarmos o nosso culto de louvor a Deus, vamos abrir aqui um parênteses. Quero convidar a irmã Fátima que esteja vindo até aqui à frente. E já estarei adiantando aqui no último dia 14, nossa pastora completou mais um ano de vida, colheu mais uma flor no jardim da vida. Nós queremos fazer uma homenagem a ela. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz sejam com cada um de vocês. Amém? Então, como a Ana falou, essa semana preciosa fez aniversário. E nós, como os filhos de Deus e membros dessa comunidade a qual ela pastoreia, estamos aqui para prestar uma homenagem, dar um presente para ela, para que ela possa comprar conforme o agrado do coração dela, conforme que ela sentiu o desejo no coração. E queremos dizer assim que perante o Senhor e a nossa comunidade, isso é muito importante para nós aqui. Você tem sido bênção na vida de cada irmão aqui, eu creio, porque se não fosse assim, não estariam todos aqui hoje. Não só venham pelo local, mas venham ouvir a palavra do Senhor e tem quem transmite uma palavra abençoada para as nossas vidas. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, para que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que o Senhor venha enchê-la cada dia mais de graça, de unção, de sabedoria, e que ela possa permanecer trazendo a palavra viva e eficaz, que vem direto do trono do Senhor para as nossas vidas. Que não seja dela, mas que o Senhor a use para que ela possa transmitir essa palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar o presbítero Nelson para fazer essa oração, abençoando a vida dela. Eterno Deus e Pai, nossa palavra é de gratidão pela vida da tua serva, que tem, ó Deus, está sendo usada aqui nesta comunidade por tanto tempo, Senhor. É muito precioso para nós, ó Pai, a tua palavra, essa palavra viva, a inspiração, ó Deus, que vem do teu Santo Espírito, e somos edificados, ó Pai, a cada semana, a cada oportunidade em que estamos juntos, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe grandemente a nossa pastora, também com o seu esposo, com a sua filha, meu Pai, e
que em toda a sua vida, Senhor, ela seja um instrumento teu para proclamar a tua palavra, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão pela sua vida, Senhor, e dá, Senhor, a ela muitos anos de vida, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, e para a bênção de todos que a servem, Senhor. É que oramos te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar agora, de fato, encerrando o nosso culto de louvor a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de subirmos à tua casa para ouvirmos a tua palavra. Agradeço também pela semana que está começando, Jesus, pela que passou e pela que começa, Jesus. Ó Senhor amado, continua conosco, Deus, caminhando conosco, dispensando os teus anjos para a nossa proteção, Jesus. Ó Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Continua nos abençoando, trazendo, Senhor, a tua palavra para as nossas vidas. E eu sei que nós oraremos e agradeceremos em teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Agora vamos à bênção. Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.